Depois de falar aí de São João, continuar falando de cultura, mas dessa vez bater um papo sobre um tema que tem frequentemente sendo discutido, né, em época de política também, nos noticiários, que é a questão da revitalização do centro de Teresina, sobretudo na pauta cultural. A gente sabe que é uma discussão social bem ampla, né, que envolve aí segurança, administração pública, infraestrutura, reativação da economia local e por aí vai, né, Vitor? Exatamente. E parte desse movimento vem sendo protagonizado com novas opções culturais na região. Por isso, gente, hoje aqui no Antenados estamos recebendo aqui em nossos estúdios para falarmos aí sobre esse tema aqui, duas pessoas especiais, né, que também fazem parte desse movimento. Por quê, gente? Nos últimos tempos, o centro voltou a ganhar, né, um certo protagonismo e muita gente jovem, novos rolês, eventos culturais, pipocando, né, ali na região. E queria já dar boa tarde para os nossos entrevistados, né, que são aqui ligados ao Casa Barro e também ao Seu Javas, que é um estabelecimento novo, né, que inaugurou ali no centro de Teresina, como mais uma opção cultural ali no centro da capital, né, porque parte desse movimento de revitalização começa assim também com voltar a ocupar o centro de Teresina, né, com essa possibilidade de fora a Zona Leste, fora uma zona que é mais frequentada. Eu queria perguntar para vocês, primeiramente, boa tarde, bem-vindos ao Antenados. Representando o Seu Javas, né, a Sueli que representa a Casa Barro, não é isso? Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Eu queria perguntar já para vocês, como a gente estava falando, né, que se esse público, né, que tem ocupado o centro de Teresina, que vocês têm observado através desse estabelecimento de vocês, a Casa Barro já tem uma jornada maior, Seu Javas inaugurou recentemente, e o que vocês avaliam nesse sentido diante dessa discussão, né? Porque a gente ouve muito essa questão, revitalizar o centro de Teresina, a gente sabe que, como a Nath falou, é uma discussão muito ampla, né, que envolve desde transporte público, que envolve a própria administração local. Mas para vocês, como vocês têm observado essa temática, tendo contato direto e diariamente com o centro da capital e com o público que frequenta aquela região? Quer começar? Vocês começaram primeiro, né? Então, começa tu, por favor. Então, assim, eu acho que como a Casa Barro que já veio primeiro, né? Já está lá há um bom tempo, trazendo esse movimento para o centro novamente. Quando a gente começou a ideia de ir para o centro, já tem quase 2 anos, que foi com a hamburgueria, né? Com o Javali. E aí já com a ideia de trazer um bar mais para frente, que veio agora, o Seu Javas, trazendo revitalização não só na forma de ver, mas também de consumir ali o centro, né? Porque eu sou da década de 2000 ali, que frequentava o centro na época de colégio, e tinha muitos projetos nessa época de viver o centro, né? Então, a gente quer trazer esse movimento de volta, esse movimento de rua ali mesmo, que a Casa Barro já faz muito bem há bom tempo, até com eventos em específico no meio da rua, para trazer esse movimento, e agora a gente está lá para somar junto com os meninos para cada vez mais, né, levar esse movimento para lá. Porque assim, a ideia sempre foi essa, né? Ocupar o centro. E desde o princípio, a gente sempre conversa que a Casa Barro ela é um espaço de valorização de tudo que é nosso, sejam os artistas, a culinária e as pessoas que são também a grande base da Casa Barro. E como tu falou, a gente consegue enxergar que tanto lá na Casa Barro quanto no Seu Javas, o público não só das proximidades do centro vai, mas da cidade como um todo. De outras regiões. Sim, de outras regiões. Por favor. Não, eu quero falar que o Seu Javas, ele inaugurou recentemente, mas assim, ele foi muito bem aceito, né? Muita gente procurou, assim, lota, todos os stories que eu vejo. Uma demanda altíssima. E aí a gente percebe um movimento de muita gente querendo essa ocupação do centro, né? Vocês esperavam esse público, vocês já sabiam dessa demanda, queriam conversar com esse público ou foi uma surpresa também? Assim, para o Seu Javas, né, para a gente do Seu Javas, foi além do que a gente esperava realmente, porque a gente não achava que ia ter essa procura tão grande, porque realmente no primeiro dia, o que era para ser um teste virou assim, meu Deus do céu, o que é isso? Muita gente aceitando, muita gente procurando, e aí muita gente procurando no próprio Instagram. Então, assim, pra gente foi muito rápido, até posso dizer isso, essa aceitação do público, né? Então, a gente agora, como Seu Javas, estamos correndo atrás para deixar isso cada vez mais tranquilo para quem está indo para lá, né? Então, a gente já aumentou a demanda de segurança na região, já aumentou a demanda da própria bebida para a galera que quer consumir lá no local. Estamos organizando agora a parte de banheiros para melhorar essa estrutura para o pessoal de lá. Então, assim, a gente está buscando melhorar lá para cada vez mais as pessoas possam ir para o centro. Assim como uma pessoa que vai para o Seu Javas, vai para Casa Barro e vice-versa. Nós acreditamos até que em breve vai ter novos empreendimentos nessa área, porque está crescendo esse movimento para o centro. Né?
Exatamente. Então ali acaba virando um polo, assim, quem sabe lá na frente, uma Rua Augusta ali, É com o essa que mesma falam, pegada, né? É trazer aquele movimento vivo ali de pessoas vivenciando aquele espaço. E para vocês que estão na linha de frente, né, com esses estabelecimentos, isso é algo recente ou já vinha sendo algo que vinha crescendo aos poucos, esse movimento? Por exemplo, a Casa Barro começou também, assim como o seu Javas, como uma espécie de experimento, mas foi crescendo Sim. e hoje está muito estruturado. Como é que vocês observam nesse sentido? Na realidade, a Casa Barro ela começou como um estúdio de tatuagem que tinha um lugar no fundo para a galera tomar uma cerveja. E no começo só cabiam 70, 80 pessoas e hoje em dia já cabe 600, sabe? E foi exatamente isso que foi acontecendo. A galera foi comprando a ideia, foi gostando, foi vendo que era diferente, apoiando, indo para os shows. A gente focando também nos artistas autorais, que desde o princípio sempre foi o foco. E hoje a gente já está colocando muita diversidade, DJs, fazendo os eventos que acontecem na rua, como o bloco da casinha, que acontece sempre em fevereiro, como uma prévia de carnaval. Sim. Que a gente reúne vários foliões, como está aparecendo aqui. E desmistificando também aquilo que a gente... Piauí, como todo, tem uma cultura muito delimitada, né? Forró, sertanejo. A gente percebe um público muito plural que estava carente desses espaços. Então, eu acho que é por isso que a gente abraça muito quando tem um empreendimento assim, que tem muita gente que gosta do plural, do diverso, mas não tem espaços, né? Sim, total. Com certeza. Principalmente nessa parte autoral aqui de Teresina, né? Porque antigamente tinha Boca da Noite, Sim. Churu, Vários projetos que traziam. Que eram vários isso. projetos que traziam e colocavam a música autoral piauiense como foco, né? Em evidência, né? Isso, colocavam em evidência. E assim, aqui no Piauí, a gente tem muitos artistas incríveis, muita gente que merece ter o trabalho compartilhado. E isso não somente fazendo shows, nem nada, porque assim, a gente tem um projeto chamado Casinha Apresenta, que é um projeto de audiovisual, que a gente fez uma seleção de vários artistas autorais aqui em Teresina e fizemos como uma sessão. Aí a gente disponibilizou todo esse material para os artistas, tanto de áudio quanto de vídeo, para tentar, da forma que a gente consegue, abraçar esses artistas autorais e divulgar o trabalho deles, usar o Instagram da Casa Barro como uma vitrine, né? Uma vitrine para esses artistas que a gente gosta, que a gente admira, que a gente segue. E a gente percebe também o movimento, principalmente em redes sociais, que o público de Teresina tem esse problema, que gosta de rivalizar quando chega um novo. Gente, isso é muito problemático. Eu tinha que tocar nessa pauta, Fábio. Sim. Porque, tipo assim, São gente... vizinhos, né, ali. Todo mundo é amigo, pelo amor de Deus. O público do Twitter é muito problemático. Sério, um pessoal que falta um parafuso na cabeça. Porque, E vocês fizeram uma casadinha também, né? Sim. O horário de vocês não choca e tudo. Aí a galera comparando, vai acabar a Casa Barro, acabou a Casa Barro. E eu fico frescando, aquela hora a gente trabalha junto do meu lado, eu fico frescando com ela, né? Eita, acabou, fecha a Casa Barro. Mas, gente, claro que não, né? Todo mundo se complementa, que todo mundo se ajuda e é mais opções pro público teresinense. E como eles próprios falaram, né? Tipo, são opções que tem ali uma diversidade de coisas. Tem noite que é pagode, que é reggae, que é funk, né? Então, pra você que curte um pouco de tudo, pode encontrar lá. No centro tem um reggaezinho da Altal, que também é outro espaço muito incrível. Já teve aqui no Antenados. E falando agora, como dono de negócios, quais foram aí os maiores desafios para manter ou abrir um negócio ali no centro de Teresina, para Casa Barro e para o seu Javas agora que está iniciando? Cara... Os maiores desafios Eu aí. acho que, assim, o maior desafio mesmo é a segurança pública. Porque toda a segurança da Rua Lisandro Nogueira é feita pela gente. Particular. Particular e tal. A gente contrata seguranças para a região, para que os nossos clientes eles se sintam mais confortáveis, mais seguros de estar nesses espaços. Sim, além do ponto da segurança, né, tem todo o entorno que a gente tem que ter esse cuidado, né, porque tem pessoas que moram lá ao redor. Sim. Então a gente tenta manter o máximo de limpeza possível. Lá com essa demanda do seu Javas, apareceu muito ambulante. E aí a gente já conversa com eles, velho, vocês vão ficar aqui, mas tem que manter a limpeza do espaço, tem que manter isso aqui organizado. Até porque se não tiver esse cuidado, quem que vai querer aquilo ali na sua rua? Então, se você quer um movimento que aconteça, que seja em prol para todo mundo, que todo mundo saia beneficiado disso, tanto como o ambulante, nós, Casa Barro, seus Javas, e a população que convive e vive aquilo dali, tem que ser uma coisa harmoniosa, né? Tanto que
em parceria mesmo com a Casa Barra, a gente já teve tem alguns projetos que a gente já pensa em fazer. Logo breve vai ter aí novidades em parceria, mas isso vai ficar para frente. Mas a ideia é isso, a dificuldade que a gente teve lá, assim como a Casa Barra teve no início dela e ainda tem até hoje, que é essa parte de segurança, é também que o governo consiga ajudar aquilo dali no centro, cara. Sim. Porque assim, por exemplo, o Seu Javas, a gente tem uma pegada bem de fomento à cultura, literalmente. A gente não cobra cover lá. A gente bota as bandas, a gente traz as bandas para cá. Trouxemos agora, semana passada, o Luiz Paulo Cochá, que é bem antigo, que todo mundo a gente conhece, o Luiz Paulo. Então assim, a ideia é sempre estar trazendo esse movimento de cultura ali para vivenciar esse espaço. Fomentando a cultura na centro. Tanta gente como a Casa Barra faz isso lá, a Casa Barra há bem mais tempo, e agora a gente, para somar essas forças lá, até para poder direcionar, né? Cada vez mais coisas para essa região. E, Nath, a gente vê também muitas imagens bonitas ali no centro à noite, né? Uma estética urbana, nostálgica, né? Porque, falando em nostalgia, eu sou do tempo que minha mãe e meu pai falavam, vou sair de casa também, que antigamente, década de 90, 80 para 90, o pessoal ia para a Praça Pedro II andando, né? Ou então pegava ônibus, ali era muito movimentado, né? Mas como é que vocês avaliam esse sentido, no sentido de experiência, de estar lá? Porque o centro, né, ele tem essa questão de nostalgia, de pertencimento, né? E isso que vocês trabalham também dentro das propostas de vocês, não é isso? Sim, com certeza. Cara, trazer esse movimento para lá, a pessoa primeiro vai vivenciar o que ele nunca viveu, que é um movimento noturno no centro. A galera que está mais jovem hoje não teve essa experiência, assim como você estava falando. Eu sou da mesma época. Então, assim, eu conheci o projeto Boca da Noite, que era quarta-feira, 7 horas da noite, na Praça Pedro II. Sim. Eu, na época, estudava à tarde no CERN, no colégio, saía do colégio e ia para esse projeto. Então, assim, eu vivenciei muito o centro à noite. E tinha muitas opções. Hoje tem 3 ali, 4 no máximo, não sei. Claro que tem outros pontinhos que a gente não vai acabar não conhecendo, mas que traz esse movimento hoje, entendeu? Então, assim, é isso que a gente quer que a galera tenha lá como consumo. É vivenciar a história também da cidade deles. A gente vê isso muito fora daqui. Em outros centros urbanos, a gente vê essa vivência de centro. E aqui, por que não? Se a gente tem uma cultura tão bonita, tão legal de mostrar. Artistas, né? Então, por que não? Né? E daqui a 5 anos, né? Como é que vocês imaginam que o centro de Teresina vai estar? Será que esse movimento ele vai continuar? Qual que seria o cenário ideal para vocês? Vocês estão começando ali uma história, né? Vocês estão trazendo o movimento para o centro de Teresina. Como é que vocês pretendem dar continuidade a essa história? Eu acho que a Rua Lisandro Nogueira, como a gente estava falando, pode virar um polo mesmo cultural daqui de Teresina. Existem muitos espaços lá, existem muitas casas abandonadas que lá. Podem ser ocupadas. Sim. Tem um projeto lá em São Luís chamado Adote um Casarão. Se isso acontecesse aqui em Teresina, seria tão incrível. As pessoas conseguiriam fazer tantas coisas legais. E lá na Lisandro Nogueira tem vários, né? Só no nosso quarteirão tem 3 abandonados vários. gigantes lá. E é isso, a gente quer, quanto mais que o tempo passe, que a gente possa crescer o Seu Javas. E Twitter, a gente se ama, a gente é amigo! A gente riu tanto dessa história, cara. A gente é amigo, a gente Esse é um corte, viu? A gente é amigo e a gente tava achando engraçado, né? Eu até conversei com o Fabinho, eu falei, cara, as pessoas acham que a gente tá chateado. Ai, a Casa Barro perdeu o movimento. Ai, não sei o que. Gente, muito pelo contrário, tudo melhorou e a gente continua apoiando o trabalho um do outro. Sim. Que isso fique sempre muito bem claro. Coisa boa, gente. E quer falar, amigo? Era só pra fechar aqui, né? Eu queria perguntar pra eles algum recado que vocês deixariam pra essa galera, né? Que ainda não conhece o centro de Teresina ou mesmo nem se interessa. Né? Porque o teresinense e o próprio piauiense é assim, né? O Piauí ele é muito rico, o piauiense não tem interesse de conhecer o próprio Piauí. Né? O que recado vocês podem dar pra essa galera? Então, conheçam o centro de Teresina, conheçam os espaços de Teresina, os produtores culturais de Teresina e os artistas também, principalmente. E fomentem essa cultura, fomentem esses espaços e não deixem de ir por medo. Às vezes é difícil o transporte, né? Porque, enfim, transporte público é difícil. Mas quem puder ir, vai ser incrível, eu garanto. Maravilha. Convite para o Seu Javas, que está começando agora. Vamos lá, pessoal. Então, assim, o Seu Javas começou agora há pouco tempo, mas a ideia do Seu Javas, o projeto do Seu Javas é trazer essa vivência de rua, trazer a pessoa para ela estar ali, vivenciando, pulsando
aquele movimento. Então, é como a Su falou, cara, a gente quer fomentar a cultura do nosso estado. Meu irmão é músico, eu escuto música há muitos anos por causa do meu irmão, que é músico. Então, assim, eu vivenciei muitos projetos aqui dentro. Então, é isso que a gente quer trazer de volta, fomentar a cultura do nosso estado para o nosso estado, né? Porque tanto espaço que a gente tem ali hoje, por que não usar eles dessa forma, né? Então, a ideia é, velho, venham conhecer ambos os espaços que tem, não só Casa Barra e Seus Javas, tem outros espaços no centro que devem ser vivenciados, sim. Você falou mais cedo, Redis Downtown. Então, vivenciem a cidade de vocês, cara. É o recado que eu dou para qualquer pessoa daqui. Vivenciem a cidade de vocês. Vocês não conhecem a própria cidade. Então, assim, tem muita coisa legal para fazer aqui. Então, vamos pra rua, velho. Isso aí.